São Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre produção cultural. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, minha amiga de longa data, produtora cultural Laís Ramires, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Laís, estou agradecido pela presença, querida, uma grande alegria. Eu que agradeço pelo convite, é sempre muito importante a gente ter a oportunidade de falar sobre essa nossa área que é tão diferenciada aí, né, ao olhar das pessoas. Que legal, e essa é a oportunidade que você vai ter a partir de agora. Inclusive, vamos começar falando sobre produção cultural, Laís. Eu acho que é interessante, tem uma coisa que às vezes o público não sabe, né, porque quando ele chega para assistir o espetáculo está pronto, né? Mas eu gostaria muito que você falasse sobre o que envolve, né, quando a gente fala de produção cultural, o que compreende, Laís, esse trabalho? Tá. Bom, vamos ver por onde eu posso começar, mas acho que a gente pode começar pensando que o produtor cultural é aquela pessoa que vai criar caminhos, mecanismos para que o encontro aconteça entre arte e espectador, né, nesse campo aí da produção cultural. Então é ele quem vai tanto viabilizar que o artista faça seu trabalho, que ele produza sua obra e que o público, então, tenha acesso, né, à difusão aí dos bens simbólicos da nossa classe artística. No fundo você está dizendo que o produtor cultural é alguém que consegue estabelecer um diálogo entre o artista e o público, é um elo de ligação? É um elo de ligação não só entre artista e público, né, porque ele é quem vai fazer a coisa acontecer, mas também entre artista e financiador, entre artista e equipe técnica. Então, é essa pessoa que vai estar, geralmente, lógico, né, pensando num macro, né, a gente pode desmembrar essa função em muitas outras, mas basicamente é esse ser que vai estar ali arquitetando o como vai se dar esse acontecimento, no meu caso, o acontecimento teatral, né? Entendi. Aliás, é interessante essa fala sua, porque assim, eu já ouvi, acho que até já ouvi no próprio Via Cruzes, onde você assina a produção, a produtora geral. Então, assim, em outras palavras, existem outros produtores de outras áreas que de alguma forma somam o trabalho para a produção geral, é isso? Exato, a gente chama... Depende do tamanho do espetáculo? Depende do tamanho, depende da possibilidade, depende do tipo de projeto, né? A gente costuma trabalhar com direção de produção, que é essa pessoa que vai estar ali acima, né, com a visão macro do todo, mas a gente pode desmembrar para produção executiva, assistentes de produção. Isso depende muito de qual o formato de produção. Pensando num formato... que a gente vê mais acontecer, que é fora das leis de incentivo, a gente acaba tendo uma pessoa que é responsável aí por toda a produção, e aí o restante do grupo vai auxiliando, né? Pensando nessa realidade que é a realidade do nosso entorno aqui, né? Eu falo, por exemplo, da minha companhia de teatro, por exemplo. Eu assumo a produção e aí as pessoas elas vêm com determinadas funções, mas sou eu essa pessoa que pensa em como as coisas vão acontecer, para que lei que a gente vai trabalhar, para qual edital. São muitas camadas, né? Mas eu defino esse lugar. Assim, o produtor ele é um facilitador, ele é um mediador da ação artística. Então, é mais difícil você fazer a coisa acontecer quando você não tem alguém nessa função de produção, né? A gente vê muitos espetáculos, por exemplo, muitos grupos que nascem e rapidamente esmorecem, assim, não conseguem dar continuidade ao seu trabalho, justamente por essa falta do trabalho de produção, que eu defendo muito, que tem que estar dentro dos grupos de teatro, dentro dos grupos musicais, dos coletivos, nas diversas esferas aí das artes. Laís, eu vejo a tua função, o teu profissional, como alguém que, além dessas questões de ordem prática, mas é alguém que consegue traduzir as leis de incentivo para a parte prática da coisa, no sentido de olhar as leis e traduzi-las em um espetáculo pronto. É uma leitura que eu tenho. É mais ou menos assim que você se vê? Pelo menos em uma das partes do seu trabalho?
Em uma das partes, sim, mas eu acho que o principal, o que eu vejo como principal, é primeiro do porquê você está produzindo, né? Ok. A gente não, eu não costumo, eu falo aqui de uma ótica que é de uma pessoa das artes. Eu sou atriz. Sim. E aí, por ser atriz, nasceu em mim esse desejo de produzir. Por quê? Porque eu queria que os meus espetáculos saíssem da sala de ensaio. Eu queria ver os meus projetos acontecendo. E porque você também entendeu as dificuldades de uma companhia. Exatamente. Ela é justamente por isso de ver muitos grupos, né? Ah, nasceu, fez um espetáculo, estreou, não conseguiu fazer mais nada. E aí eu fui entendendo o que eu precisava fazer para que a gente conseguisse se manter ativo, né? E aí eu fui buscar a produção cultural. Então eu fiz inúmeros cursos nessa área, pensando também na elaboração de projetos, que é uma das camadas, né, uma das funções. As leis de incentivo, que também é mais uma possibilidade. Então, sim, quando eu vejo uma lei ou eu vejo um edital, eu consigo entender como o meu trabalho dialoga com aquilo. E entender também que às vezes não vai dialogar. E aí cabe a gente aceitar, né? Porque eu vejo muitas pessoas, quando começam nessa área da produção cultural, ficarem ensandecidas, achando que todos os editais elas precisam mandar, qualquer concorrência que se abra, ela precisa participar. E conforme você vai trabalhando na área, você vai entendendo que não. Né? É escolher quais lutas você vai lutar, porque são muitas possibilidades e às vezes um determinado edital não cabe para o tipo de projeto que você tem, né? Por isso, pensando sempre ali o porquê eu estou produzindo e o que eu estou produzindo, né? Lógico, a gente teria uma outra camada para falar de uma produção cultural de repente mais ligada a eventos, sim, a outras áreas, mas a minha área é justamente a produção cultural de uma companhia de teatro do interior, que tem os seus objetivos ao montar os seus espetáculos, e aí todos os projetos nascem sempre desse lugar. Então, eu não olho lá um edital e falar o que eu vou mandar nesse edital. Eu não tenho nada, eu vou inventar. Não. Você é contrário, né? É contrário. O que eu tenho que dialoga com aquilo? Ou então, eu tenho uma ideia engavetada aqui que caberia aqui, né? Nesse determinado edital, nessa determinada lei. Interessante. Eu quero fazer um recorte no que diz respeito à produção cultural e estabelecer aí uma fala sua. Gostaria muito que você falasse sobre a produção cultural e a direção cênica, que eu imagino que a conversa deve começar da semente, do projeto até a finalização de todo o trabalho. Como é que você estabelece isso, Laís? Na verdade, assim, eu acho que a produção ela dialoga com a direção cênica no sentido, dependendo de novo do espaço em que você está. Né? Se a gente estivesse falando de uma ótica de grandes projetos, onde uma determinada produtora vai lá, seleciona qual vai ser o diretor, ela já tem tudo e aí ela vai, né, fazer essas seleções e montar a equipe dela. Mas na nossa perspectiva, tanto no Via Crucis, por exemplo, como nos nossos trabalhos, a relação da produção com a direção, ela tem que estar alinhada até mesmo para saber quais caminhos podemos ou não seguir, né? De repente, olha, não, a gente tá debruçado sobre a montagem de um novo espetáculo. Tudo bem, então, direção, o que é que você pensa sobre isso? Para daí levantar quanto é que eu preciso para fazer aquela ideia acontecer, né? E aí a gente tem que estar sempre muito sintonizado, porque uma coisa é eu sentar e dizer, olha, diretor, querido diretor, no nosso caso, da nossa companhia, que é o Otávio Delaneza, sempre, né? Olha, tá aqui, eu tenho esse projeto e a gente tem X para viabilizar. Então, como é que a gente faz? Né? Então, ele já começa a pensar a concepção do espetáculo partindo de uma referência. É uma obrigatoriedade? Não, porque muitas vezes as ideias vão fugir do que eu tenho aqui como base. Mas aí cabe a mim, como produtora, tentar achar outros caminhos. Eu nunca tento, eu penso sempre em não podar, né? Não podar a criatividade. Mas às vezes é necessário. Às vezes eu quero que tal coisa voe, e aí não vai rolar, porque quando a gente pensa, de novo, né, na produção cultural,
no sentido da criação dos espetáculos da companhia, a primeira coisa que a gente pensa já junto a gente quer montar um espetáculo que vá circular. Para eu circular, eu tenho que entender o contexto do nosso país, que não tem nem sempre tem, por exemplo, grandes teatros com grandes coisas que vai me permitir fazer um grande espetáculo, né? Sei lá, com grandes questões de contrarregragem, de varas cênicas. Então, eu já tenho que ter essa noção, né? Porque se eu não tenho uma pesquisa anterior, um conhecimento anterior, aí eu monto lá um espetáculo que tem um cenário de 5x7 que não entra dentro de metade dos teatros do nosso país, né? Então, a gente já pensa nisso na hora da montagem do espetáculo. Então a gente quer um espetáculo que vai circular em teatros. Então eu posso usar determinada quantidade de equipamentos de luz, por exemplo. Não, é melhor a gente trabalhar com uma coisa mais alternativa, que precisa de menos. Porque a realidade do país é muito diversa. Sim. Né? Ou seja, em outras palavras, você está dizendo que quem trabalha com produção cultural precisa ter uma sinergia muito grande com quem faz a direção cênica para poder, dentro das possibilidades, fazer o melhor possível. Sim, e aí conhecer de novo a sua realidade, porque às vezes tem muitos grupos que convidam diretores de fora, por exemplo. Aí, beleza, eu convido o diretor para fazer o meu espetáculo. Porém, esse diretor precisa conhecer a realidade do meu grupo, porque senão ele vem, faz um espetáculo partindo do olhar dele, da referência dele, e eu não consigo circular depois. Eu preciso mudar toda a obra, porque não cabe. A gente teve uma experiência, por exemplo, com um diretor uruguaio, né? Que é um mestre em teatro de animação. Mas a gente tinha já a nossa realidade pautada ali. Então ele pedia, eu precisava do elemento X. A gente já... então nós vamos fazer esse elemento X totalmente desmontável, porque senão não vai caber no carro. Então, tudo, né? Você vai pensando em tudo, você vai aprendendo um pouquinho de cada função ali dentro do espetáculo. Ou seja, um trabalho que precisa ser muito mais pautado na realidade propriamente dita do que, de repente, na vaidade de quem pensa e vai dirigir o projeto, né? Exatamente. A realidade, ela é o nosso norte. Não que a gente não possa sonhar. A gente precisa, né, sonhar para fazer as coisas acontecerem. Mas a gente precisa, sim, de pezinho no chão, principalmente na área da cultura, né? Eu posso fazer um espetáculo belíssimo que eu consigo fazer uma única apresentação. E aí? Todo o trabalho, né? Tudo que aconteceu até ali para um momento único, né? Então, são muitas camadas. Que, ok, tá tudo bem para quem faz. Eu não faço dessa maneira. Principalmente quando você usa, às vezes, recurso público, por exemplo. Não acho viável você usar o recurso público para uma obra que vai nascer e vai morrer, ela não vai ter continuidade. É muito pouco para o coração de um artista, né? É muito pouco. A gente quer cada vez... A busca do artista, né? É estar em contato com o público, com o espectador. Então, eu não consigo fazer um projeto sem saber. Eu tenho 1 milhão de projetos na minha cabeça com cada um dos meus espetáculos. Eu quero fazer... esse projeto com cidades somente até 5.000 habitantes, está lá, né? Então, cada um dos meus espetáculos eu tenho um desejo diferente para eles, de fazê-los chegar a cada vez mais, né, na comunidade. E é por isso que a gente é uma companhia de repertório, eu digo hoje, né? A gente não tem nenhum espetáculo que nasceu e né, não vai mais existir. Ou ele pode ser reformulado e tudo mais, mas a gente tem os espetáculos todos ativos. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Laís Ramires, que é produtora cultural sobre produção cultural. Nós vamos agora para um rápido intervalo, a gente volta na sequência, 1 minuto só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga,
propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre produção cultural. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a produtora cultural Laís Ramires. Laís, tem um triângulo dentro dessa sua área de atuação que eu acho que é fundamental, eu queria muito que você falasse sobre ele, que é a questão da produção cultural versus o espetáculo versus o público. É um triângulo que de alguma forma sustenta todo o fazer artístico? Sim, né? Ele é uma base muito importante. Primeiro, porque para quem a gente faz? É para o espectador, é para o público. E a produção cultural, então, vem nesse lugar de fazer esse encontro ser potente. Então, isso traz muitas camadas. A primeira delas, eu preciso saber para quem era o meu espetáculo, né? Para que tipo de pessoas, para que faixa etária eu estou querendo comunicar algo, né? Então, o que está querendo comunicar? O que está querendo comunicar? Nasce ali já no espetáculo, essa busca, né, do que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar, e cabe à produção fazer isso acontecer. Então, assim, quando a gente vai, né, para esse momento, por exemplo, isso dialoga muito quando a gente vai pensar um projeto. Já tem um espetáculo e agora eu quero circular com ele, né, por exemplo. E aí, para quem eu quero falar? Então, a gente tem, por exemplo, o N, né, que é um espetáculo nosso que trata da questão dos refugiados, inspirado em Anne Frank. E aí, quando eu vou escolher para quais cidades eu vou, quando eu tenho essa possibilidade, eu vou já buscar quais são as cidades que dialogam com esse projeto, que são necessárias nesse momento. Então, por exemplo, já fiz circulações nas cidades que eram vistas como as mais violentas do estado de São Paulo, por exemplo, porque o espetáculo tem essa premissa, né, de trazer a esperança, de falar daquilo que o ser humano ainda é bom, a gente ainda acredita na bondade humana, né, como diria Anne Frank. Então, eu vou escolhendo a partir disso. Então, a produção, ela também precisa ter esse olhar. Porque quando a gente costuma dizer que quando o espetáculo é tão para todo mundo, ele acaba não sendo para ninguém. Então, com quem é que eu quero realmente me comunicar, né? Então, escolhemos também cidades que foram fundadas por imigrações oriundas das guerras. Então, você vai descobrindo possibilidades a partir daquilo que você tem, né? É lógico, existem muitas pessoas que talvez farão espetáculos, circularão por quaisquer lugares, né? E tá tudo bem, mas na minha ótica, a gente tem sempre que pensar quando existe essa possibilidade. É óbvio, né, que o artista vai onde o povo está, né? Ou seja, óbvio que existe um festival em determinada cidade, a gente quer fazer a obra circular, mas quando a gente tem essa possibilidade de pensar a estratégia de uma circulação, a gente precisa avaliar de fato, né, o porquê que eu estou ali e realmente fazer a diferença naquela cidade, para aquelas pessoas, criar uma ponte. O espetáculo ele não pode morrer, ele não pode acontecer e as pessoas vão embora comer uma pizza e acabou, né? Quero que ela saia dali e ela vá pensar sobre. Ela vai pelo menos discutir, ela pode comer a pizza, mas ela vai comer discutindo sobre o que ela viu ou sobre a importância daquela obra dentro daquele contexto, daquela cidade. Então, eu acho que é isso. Cabe ao produtor fazer esse encontro ser o mais potente possível. Porque, por exemplo, a gente poderia pensar, o importante é encher de gente. Só que aí o espetáculo tem uma linguagem que não dialoga com crianças, por exemplo. E aí tem um monte de criança lá. E aí foi válido, teve uma qualidade naquele encontro, ele foi tão potente quanto ele poderia ser. Então isso tudo tem que ser pensado, né, antes de você realizar. E perde-se uma oportunidade rica, né? Sim. Se não dialoga, por exemplo, com o público que está ali. Exatamente.
aquele espectador, ele vai se comunicar com aquela obra de uma forma que, né, de qualquer maneira, alguma coisa talvez chegue, mas se não é para aquela faixa etária, ele não vai fazer metade das leituras que são necessárias para aquela obra, e muitas vezes ele pode atrapalhar, né? Porque não é para ele, não está falando diretamente para ele. Mesma coisa o jovem. A gente sente uma carência muito grande de produções voltadas ao adolescente adulto, jovem adulto ali, né? Adolescente, jovem adulto. E a gente tem uma obra que é voltada exclusivamente para essa faixa etária, porque a gente tem lá um recorte. Ou é infantil, ou é adulto. E esse meio? Então, eles estão sempre ou meio jogadinhos pro infantil, ou meio jogadinhos aqui no adulto, mas são poucas produções que são pensadas para esse público, que está aqui hoje só no celular, né? E cada vez mais ali com tudo na mão e tendo muitos atrativos aqui na tela. E aí, como é que ele vai fruir, né, um espetáculo que não é para ele? Ele não vai, né? Então, a gente tem que pensar muito em tudo isso, assim, na hora de fazer esse triângulo. Né? Laís, eu quero tocar num assunto aqui que eu acho fundamental para qualquer área da atuação profissional, mas eu quero falar um pouquinho, fazer um recorte na sua. Hoje, quando você fala de referência na produção cultural, quem são os nomes e por quê? Olha, eu, partindo dessa ótica do que eu acredito como profissional, eu traria duas mulheres que foram mentoras minhas, assim, né, nesse caminho aí da produção cultural. Eu diria a Daniele Sampaio, da Sim Cultura, que é de Campinas, e a Cassiane Tomilheiro, que também é de Campinas, hoje está em Peruíbe. Por quê? Porque tem essa produção ativa e consciente, né? Não falo da produção cultural nesse lugar de fazer muitas coisas acontecerem, produzir X, Y, Z. Faz com o pé no chão, mas faz com propósito. Ok. Que é o que eu acredito, né? Então, a Dani, ela tá na produção ali do Eduardo Okamoto e também faz hoje outros trabalhos para dança, pensando o que ela chama de escrita cidadã, né? Então, essa questão da cidadania dentro do projeto cultural, o pensar, ou não só pensar no recurso chegando, mas na distribuição desse recurso e o quanto isso tem que chegar a todas as camadas, né? E esse propósito. E a Cassi também, que faz muitos projetos nesse sentido da seriedade da coisa. Porque a produção cultural ela não está nesse lugar de só fazer acontecer, só fazer gente chegar, mas a qualidade de como é que isso chega para as pessoas, de quem são essas pessoas e que precisam ser afetadas, eu costumo dizer muito que ninguém pode sentir falta daquilo que não conhece. Então, uma das nossas funções na produção cultural é propiciar esses momentos. Então, quando eu faço, por exemplo, junto com a Arte Móvel e com o Diatos, a Mostra de Teatro Cena Bárbara, eu penso nisso. Eu penso em trazer produções culturais, produções artísticas, para espaços onde as pessoas talvez não fossem ali para ver teatro. Elas estão na feira e, de repente, tem um espetáculo acontecendo ali. Aí ela se interessa por aquilo e vai até o espetáculo. Daí a pouco, na semana seguinte, ela já foi assistir outro. Porque é um trabalho de formação. Você vem pegando, você vem conquistando, né, as pessoas. Porque, infelizmente, a gente sabe que a cultura ela não está na prioridade, né, da nossa sociedade. Né? A primeira coisa que é cortada sempre, porque ainda não se compreendeu a cultura com toda a sua profundidade e o seu grau de importância. Não se compreendeu isso. Então, a gente, né, em todas as esferas, a gente vai sofrendo sempre os cortes. E isso faz com que as pessoas elas tenham menos acesso, menos conhecimento sobre. Então, torna o nosso trabalho cada vez mais árduo, mas é muito necessário. Porque se pensa muito sempre em números, são números, enquanto a gente precisa pensar na qualidade, né, desse encontro. Porque não é só fazer por fazer, né? Então eu vou tacar um monte de coisa em um monte de lugar. Não, eu tenho que pensar o que é que eu estou colocando,
chega para aquela pessoa que está assistindo, é realmente acessível para ela, porque um determinado tipo de espetáculo pode ser que não seja, né? Que ao invés de aproximar, afaste. Então, a gente tem que pensar, tem que estudar, tem que criar estratégias, né? Mas para a gente ir trazendo cada vez mais pessoas para próximo, porque a arte tem esse poder de sensibilizar, né? Então, a gente vai sempre pensando nessas questões todas quando vai fazer um trabalho. Então, acho que trago essas duas como referência, porque são pessoas que estão realmente engajadas em fazer um trabalho que seja potente, uma produção cultural para além do meu espetáculo, para além do que eu posso fazer aqui, sim, mas a ampliação desse conteúdo. Ô Laís, eu quero fazer um recorte nessa sua fala, voltada à questão da importância do espetáculo, né, da arte de forma geral, e queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das leis de incentivo na perspectiva de uma análise, no sentido de, hoje, você acredita que, em que ponto nós estamos do ponto de vista das leis de incentivo para que a gente possa mudar essa realidade? E porque você já está há muitos anos fazendo produção cultural, onde nós estamos nessa perspectiva? Já andamos alguma coisa? Ainda há muito que se caminhar? Como é que você faz essa avaliação? Olha, a gente já caminhou muito. Parando para pensar que a primeira instituição do Ministério da Cultura, se eu não me engano, foi em 1985. Ou seja, tudo muito recente. E, além disso, a gente teve várias interrupções, né? Tivemos vários momentos em que se foi extinto o Ministério da Cultura. Ou seja, isso diz muito para o que é a cultura do nosso país, né? Então, para o tipo de trabalho que a gente pode ter. Então, hoje, eu acho que sim, nós caminhamos muito nas leis de incentivo, como hoje, por exemplo, além, né, das leis de incentivo indireto, como a Lei Rouanet e o PROAC-CMS, a gente tem as leis de incentivo direto, né, como a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que nasceram ali, né, a Lei Aldir Blanc na pandemia e a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo um pouquinho depois da pandemia. Então, foram novas leis que foram surgindo, e aí tem outros mecanismos diretos, como PROAC editais. Acho que caminhamos muito, porém, volto a repetir o que eu disse lá atrás, a cultura, ela acaba sendo, tá muito longe de ser prioridade ainda, em termos de recurso mesmo. Pegar o conceito ideal, nós estamos muito distantes. Então, no conceito ideal estamos, porque a gente tem, lógico, a Lei Cultura Viva, a questão dos espaços culturais, essa compreensão da cultura como um todo, para além das artes, né? A cultura como a identidade de um povo e tudo mais, a gente está caminhando. As leis a gente caminhou um pouquinho mais, porém, ainda está muito distante de ser o que deveria. Por quê? A gente está sempre pautado num mecanismo que é de concorrência, através de editais, que nunca chega em, sei lá, em alguns casos não chega a 5% da quantidade de projetos, né, que poderiam ser contemplados. Então, estamos distantes, mas estamos caminhando, né? Hoje a gente tem, com a Aldir Blanc, com a Lei Paulo Gustavo, possibilidade de que, às vezes, grupos que nunca acessaram recursos acessem pela primeira vez. Então, só que cabe, eu acho, a todos nós, produtores culturais e artistas, fazermos a nossa parte com competência, com propósito. Vou voltar a usar a palavra propósito, porque eu acho que já tem gente demais para falar, para apontar o trabalho do artista como não sendo um trabalho, é alguém que quer ali uma vida fácil, que não tem, não existe vida fácil, mas pensar nisso, de que ao acessar o recurso, nós, artistas e produtores, nós somos um meio para que a população acesse aquilo que é de direito. Porque a cultura é um direito de todos e ela está garantida na Constituição. Só que falta o quê? As pessoas cobrarem. Porque ela não tem acesso, ela não sabe que isso é para ela. Mas é sim. Então, através das leis, a gente consegue hoje ir dando alguns passos na garantia desses direitos, né? Então, é uma das maneiras aí de se produzir. Então, lógico que a gente não pode se limitar a elas, porque elas são muito escassas, né,
para a quantidade de coisas que a gente pode fazer e realizar como artista, mas elas são uma ferramenta muito importante e que a gente deve usar com consciência. Laís, quero aproveitar aqui e pedir para que você faça um comentário de uma fala do Bertolt Brecht que é maravilhosa e eu acho que cai como uma luva no teu trabalho. Ele diz assim, ó, abre aspas, todas as artes contribuem para a maior de todas elas, a arte de viver, fecha aspas. O que essa fala diz para você? Pensando um pouco em Brecht, eu acho que, justo para mim, diz o que seria essa arte de viver. Essa arte de viver como um ser social, essa arte de viver como um propósito, né? Então, a arte como um propósito de transformação, de não se acomodar com as coisas como elas estão, de poder fazer a sua parte através do seu trabalho. A arte como escolha e como consciência, né? Então, eu acho que é esse lugar. Essa, para mim, a vida, a arte de viver na arte, tá nesse lugar onde eu posso existir agindo, onde o que eu faço dialoga com uma sociedade, dialoga com um propósito de transformação ali, por mais utópico que ele possa ser, em alguma instância. Que legal, que legal. Senhora Laís Ramires, minha amiga de longa data, mais uma vez minha gratidão, muito obrigado pela presença e pela partilha e quero aqui ouvir agora as suas considerações finais. Obrigado, viu? Muito obrigada, eu agradeço muito, parabenizo pela iniciativa, porque eu acredito nessa humanização do trabalho nas artes, para que as pessoas elas possam cada vez mais entender o artista como um trabalhador, alguém que está ali agindo pela transformação, agindo pelo bem do outro, né? Alguém que está debruçado ali sobre uma pesquisa e que vai fazer aquilo se transformar num momento único, né, de encontro. Então, muito importante olhar para as artes e para a cultura como esse lugar do trabalho e reconhecer isso. Então, assim, parabéns mesmo. Obrigado. E muito obrigada pelo convite. Maravilha. Obrigado, saúde e paz, viu? Amém. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre produção cultural. Quem esteve aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, Laís Ramires, produtora cultural. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.